Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão de número 128 do Enem 2020, caderno azul. Bom, se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinho. Bom, a questão dá aqui alguns dados importantes, né? Como, por exemplo, a quantidade de água, 50 litros no aquário, e perceba que esse volume já dá para chegar diretamente na massa de água, porque a densidade da água, lá no finalzinho, é de 1 kg por litro. Ou seja, a proporção é de 1 para 1. 1 litro de água possui 1 kg de massa de água. Uma relação bem simples. Ele também fala sobre o sistema de aquecimento, que funciona com uma potência de 50 watts. Lembra que watts significa joule por segundo. Então, o aquário, né, a água desse aquário, recebe 50 joules de calor a cada segundo, para manter sua temperatura estável. Também coloca aqui o valor do calor específico da água. E aí, toma cuidado, muito cuidado, porque ele coloca 4 quilojoules por quilograma Kelvin. A unidade Kelvin não tem problema, porque a gente está falando de variação de temperatura. Então, a variação de temperatura em Kelvin é a mesma coisa que a variação de temperatura em graus Celsius. O quilograma também não tem problema, que a gente vai usar a massa de água também em quilogramas. Então, vamos resolver toda a questão em quilogramas. O problema é que você tem que tomar cuidado, é o quilojoule. Esse quilojoule representa 1000 joules. Então, ao invés de 4 quilojoules, blá, 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 você coloca 4000 joules por quilograma Kelvin. Primeiro, vamos entender qual que é a pergunta da questão. Ele está perguntando aqui o que acontece com a temperatura, né? Qual será a redução de temperatura após 1 hora com o sistema de aquecimento desligado. Acompanha comigo. A ideia aqui é o seguinte. Se o aquário precisa de um sistema de aquecimento com uma potência de 50 watts, então é porque ele está o tempo todo perdendo calor para o meio externo, também nessa mesma proporção, nessa mesma taxa, nessa mesma potência. Ele perde calor a uma taxa de 50 watts. E é por isso que o aquecimento tem que ser também com 50 watts, mantendo então a temperatura estável. Todo calor que sai é compensado pelo calor fornecido pelo aquecedor. Então, quando você desliga o aquecedor, a gente vai considerar que a potência perdida é a mesma que a potência do aquecedor. Vamos usar essa potência no tempo de 1 hora para descobrir quanto de calor que ele perde. Lembrando que 1 hora em segundos equivale a 3.600. É só você pegar que 1 hora tem 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. 60 por 60 fica 3.600. Vamos para o cálculo de potência. Vou escrever aqui potência térmica. Se nós já sabemos a potência e sabemos o tempo, a gente descobre a quantidade de calor. É só usar que a potência é a razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo. Colocando os valores, a gente tem 50 watts na potência, 3.600 segundos no tempo. Ao passar multiplicando, fica 50 vezes 3.600. Aqui uma dica é o seguinte, deixa os zerinhos de lado, faz apenas 5 vezes 36, que dá 180. Agora você repõe os 3 zeros que deixou de lado, e esses 3 zeros já podem entrar na potência de 10. Beleza, temos aqui então toda a quantidade de calor que ele acaba perdendo devido à falta do aquecedor. Uma outra forma de resolver essa primeira parte seria por uma regra de 3. Se você entende a unidade do watts, que significa joule por segundo, a regra ficaria assim, ó. Ele perde 50 joules a cada 1 segundo. Logo, quanto de calor que ele acaba perdendo no final de 3.600 segundos. Pode conferir se quiser, que a resposta vai ser exatamente a mesma. Tem que dar 180 vezes 10 à terceira joules, que é 180 quilojoules. E aqui, na verdade,
tem uma outra alternativa, que seria, ao invés de transformar o calor específico de kJ para joule, a gente pode usar esses valores aqui de calor em quilojoules, que já fica de acordo com o que aparece no calor específico. Bom, acho que fica até mais fácil porque evita esse tanto de zero na conta, certo? Vamos fazer agora o cálculo da quantidade de calor. A gente está se referindo aqui ao calor sensível, né? A gente está falando de mudança de temperatura. Então, esse cálculo de calor é a famosa fórmula do Ki-macete. Você multiplica a massa de água, o calor específico da água e a variação da sua temperatura. Nós já sabemos o quanto de calor que ele perde, né? Aqui você coloca 180 vezes 10 à terceira. Mentira, não, eu vou deixar só 180, já deixando em quilojoules, tá? Esse 10 à terceira aqui, ó, é substituído pelo quilojoule. Prontinho. Isso é igual a massa de água, que é 50 quilos, 50 litros, que virou 50 quilos, o calor específico, que vale 4, e a diferença de temperatura que nós vamos descobrir agora. O mais correto mesmo, para ficar 100% correto, seria colocar um valor de menos, um valor negativo aqui nessa quantidade de calor. Porque se ele está perdendo, então a gente tem que ter uma redução de temperatura. O ΔT terá que ser negativo. Mas isso é só um detalhe, não vai fazer muita diferença no cálculo de fato. Bom, 180 dividido por 50 com 4 vai dar 200, né? Então a variação de temperatura é de 180 sobre 200. O cálculo super fácil de se fazer. Divide 180 com 2, dá 90. E depois elimina 2 zeros, que dá 0,9 graus Celsius de temperatura. Então, esse menos que eu obtive na resposta final é só para garantir que a sua temperatura está reduzindo e não aumentando 0,9. Gabarito fica letra C. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!